Oi, gente, eu vim gravar pra vocês meu relato de parto. Foi tudo tão assim, tão rápido, tudo tão... Foi um susto que eu não consegui gravar o quartinho dela pra vocês. Inclusive, não tinha ficado pronto, ela nasceu antes de ficar tudo pronto. E nem o diário de gravidez falando do terceiro trimestre, né? Mas eu vou fazer esse vídeo depois pra vocês. Ela nasceu com 37 semanas, tá? E eu vou contar pra vocês como aconteceu tudo direitinho. Então, eu não lembro exatamente quando tudo começou, mas eu comecei a sentir umas dores, tipo umas cólicas, comecei a ter algumas coisas. Voltando, eu comecei a sentir algumas coisas e começou a sair um negócio como se fosse o tampão, que inclusive era o tampão, mas eu vou explicar. E começou a sair esse negócio. E tem alguém resmungando. Aí eu entrei em contato com o meu médico. E ele disse que isso não era o tampão, porque só era o tampão se viesse acompanhado com sangue. Na minha cabeça ainda era o tampão, mas deixei pra lá. Ficou um bom tempo saindo isso. E eu comecei a ter algumas contrações. Não era nada assim, nossa, que dor. Mas era assim, ritmadas. E beleza. Até que no dia 9 e 10 de julho começou a ter realmente contrações. Não eram contrações de treinamento, porque começou de 5 em 5 minutos e dava pra ver a barriga assim lá na frente. Eu vou deixar uma foto pra vocês verem. E eu liguei pra minha tia e falei com ela que eu estava achando que eu estava tendo as contrações. Aí era dia do meu médico atender na clínica, ela veio aqui em casa, me buscou e a gente foi lá. Eu mal entrei na sala, assim, e ele falou que essas dores eram porque ela estava sentada, que não sei o que era desconforto, que não eram as contrações, que eram contrações de treinamento e por aí vai. Beleza. Como ele tinha falado que não era nada, me passou uns remédios, inclusive 2 injeções para amadurecer o pulmãozinho dela. Eu fui pra casa, comprei os negócios que eu tinha que tomar e tomei. No dia 10, né, no dia seguinte, numa sexta-feira, foi aniversário da minha mãe. E eu comecei a ter as contrações tranquilas durante o dia. Quando foi à noite, eu comecei a sentir dor. Era uma dor como se fosse uma crise de rins e dava cólica. E um desconforto muito grande. Aí eu tava lá atrás, onde minha mãe tava fazendo churrasco, e eu preferi entrar pra deitar, porque eu estava sentindo uma dor horrível. Aí entrei sem falar nada com ninguém, daqui a pouco entrou meu marido, minha mãe. Aí perguntou o que aconteceu e eu mostrei a barriga que tava ficando muito dura e tava tipo assim, de 2 em 2 minutos. E era muito, eu tive várias e várias contrações. Aí a mulher da minha irmã ligou pro meu médico, porque ela trabalha com ele, e falou com ele. Ele falou com ela que não tinha necessidade de eu ir no hospital, porque ia ser a mesma coisa do dia anterior. Tudo bem. Aí tomei água, porque eu vi na internet, se tomar água, mudar de posição, se for contração de treinamento vai parar. Levantei, andei, tomei água, fiz de tudo, não parou. Fui embora pra casa, fui dormir. No dia seguinte, tudo tranquilo também. Aí, quando foi no dia... não lembro. Foi numa quinta-feira. Eu comecei a sentir dor de novo, a dor como se fosse uma crise de rins e dando cólica. E uma dor insuportável, isso foi durante o dia. E voltou a sair aquele negócio. É um negócio como se fosse uma clara de ovo, mas não é transparente. É uma cor meio amarelada, meio esverdeada. Eu falei com a mulher da minha irmã pra ela perguntar ao médico se isso era normal, se estava tudo bem. E ela me perguntou se eu poderia fazer uma ultrassom pra ver se estava tudo bem, se estava tudo certo com o bebê. O médico falou que não tinha necessidade, mas ele chegou a passar a ultrassom.
e falou de novo que isso era normal, etc e tal. Aí quando foi mais à noite, eu comecei a sentir uma dor que eu não aguentava sentar, eu não aguentava ficar em pé, eu não aguentava deitar, eu não aguentava fazer nada. E quando vinha essas dores, umas dores fortes, eu tinha vontade de fazer cocô, mas eu ia no banheiro e não era nada. E ao decorrer da gravidez, quando comecei a sentir aquelas dores, eu já sentia isso. Quando eu dava umas contrações assim bem, eu sentia essa vontade, mas eu ia no banheiro e não era nada. E eu esqueci de falar. Voltando, naquele dia 10, eu mandei foto pro meu médico. Só que ele não respondeu na mesma hora e foi aí que a menina foi mandar ligar pra ele. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, ele viu as fotos, viu minha mensagem e mandou eu ir no hospital. Aí ele fez o toque e tal, falou que o útero tava fechadinho. E beleza. Só pra constatar. Agora vou voltando lá que eu tinha pulado, né? Esqueci o que eu tava falando. Na quinta-feira. Na quinta-feira à noite eu não tava aguentando mais fazer nada, era uma dor horrível. Aí, sexta-feira tava mais tranquilo, mas eu continuava sentindo aquelas dores. E geralmente tava apertando na parte da noite. Quando foi no sábado, continuou as dores, mas não tava assim tão forte quanto na quinta-feira. Aí a minha sogra perguntou como é que eu tava, eu falei com ela, e ela perguntou se ela podia mandar mensagem pro meu médico. Eu falei que podia. E ele falou com ela que era normal, de novo, como sempre, e me passou mais remédio. Aí, ela não conformada, ela entrou em contato com uma outra médica e me passou mensagem falando que eu era pra ir no hospital tal hora, que essa médica ia me ver. Aí eu cheguei no hospital, expliquei pra ela o que eu tava sentindo e tal, e acho que nem ela, assim, botou tanta fé que eu estaria em trabalho de parto, porque, assim, eu tava normal, eu tava, assim, incomodada, eu não conseguia ficar sentada, mas eu tava normal. Aí ela até deu um prazo, falou entre 3 a 10 de agosto ela nasce. Aí eu fui fazer o cardiotoco e ela saiu. Aí eu tô vendo, né, aquelas linhazinhas. Eu não tinha certeza se eram as contrações, mas eu tava meio ligada. Aí a hora que ela entrou na sala e viu, ela falou assim, você tá sentindo dor? Eu falei, tô. Aí ela balançou a cabeça assim, falou assim, vamos ali, você tá com contração, vamos ali que eu vou fazer o toque. Aí quando ela fez o toque, ela falou assim, tá em trabalho de parto. Aí depois ela falou que tava com 2 centímetros de dilatação. E ela falou que seria hoje, tipo, naquele dia, a cesárea. Aí eu fiquei tipo, tão nervosa, mas tão nervosa que me deu um enjoo tão grande, mas tão grande. Aí eu, eu falei com ela, mas hoje que horas? Ela daqui a pouco, nossa. Fiquei sem chão. Aí eu fui, liguei pro meu esposo, porque lá na maternidade não pode entrar homem, né? Quem tava comigo era minha sogra. Liguei pra ele buscar as bolsas, pegar as coisas. Minha bolsa nem tava 100% arrumada. As coisas dela. Nossa, foi uma correria só. Aí eu ligando pra minha mãe, pra minha avó. Aí minha mãe nem tomou banho, saiu de casa às pressas, fui lá pro hospital. Aí eu fiquei esperando, né, eles chamarem a equipe, todo mundo chegar. E eu fiquei lá esperando. Aí a moça me deu aquele negocinho que a gente veste, né, que fica com o bumbum de fora. Aí eu fui lá, vesti, minha mãe já tinha chegado com as bolsas. Ela pediu a roupinha, a primeira roupinha da Maria, aí eu dei pra ela. Aí passou uns minutinhos, a menina, a enfermeira, veio me chamar pra eu entrar pro centro cirúrgico. Na hora que eu entrei, que eu vi aquela sala gelada, nossa senhora, eu cheguei, me dá um desespero. E assim, na minha cabeça eu ia ficar muito mais nervosa. E não foi assim o que eu esperava, sabe? Foi bem tranquilo, consegui ficar bem calma. Acho que também porque a enfermeira e o anestesista me ajudou bastante a ficar tranquila. Aí eu sentei na mesa, eles pediram pra eu deitar, pra colocar o acesso. Olha, o acesso
doeu pra cacete. Muito mais do que a anestesia. Muito mais, pra mim. Não sei pra outras pessoas, mas pra mim doeu muito mais. E na hora eu tava distraída. Eu vi a menina passando algodão e tal. Aí alguém me chamou e eu olhei pro outro lado. Acho que era a médica. Eu olhei pro lado pra falar com ela e eu senti aquela dor. Nossa, gente, que dor horrível. Deus me perdoe. Aí depois disso, o anestesista pediu pra eu sentar de novo, pra ele poder aplicar. Só que ele viu que eu tava com um monte de caroço nas costas. E ele falou que ele ia me aplicar um antibiótico pra que isso não passasse pra cirurgia. Aí ele foi buscar e demorou mais um tempo. Aí até que todo mundo chegou, todo mundo já tava na sala, ele foi me aplicar a anestesia. Aí eles pediram pra eu abaixar, né, assim. A enfermeira ficou na minha frente e ele aplicou. E na hora eu fiz assim. Não sei se foi por reflexo, não sei, mas doeu. Mas também não foi aquela dor insuportável. E eu fiquei com medo, né, de acontecer alguma coisa, porque dizem que não pode se mexer. Mas como ele não falou nada, beleza. E assim que ele terminou de aplicar, na mesma hora minha perna começou a formigar, esquentar. Eles já foram me deitando. E aquele negócio foi esquentando, subindo. E, gente, não tentem mexer o pé. Não tentem mexer o pé, porque dá um desespero horrível. Eu fiquei tentando mexer meu pé pra ter certeza de que tava funcionando. Mas quando eu não conseguia mais ter o controle, não conseguia mais mexer o meu pé, que desespero que eu fiquei. Pra eu tentar me tranquilizar, o foco em cima de mim dava pra ver a cirurgia, tudo o que tava acontecendo ali, e eu preferi ficar olhando. Porque eu não ligo, eu não me importo, não tenho nojo, nada disso. Então eu vi a minha cirurgia inteira, eu sendo aberta, sendo costurada. E eu vi tudo, né? Só que assim, pra mim, não foi assim. Nossa, foi um dia maravilhoso, sim, o melhor dia da minha vida, porque ela nasceu. Mas assim, não foi o que eu esperava, não foi o meu sonho, sabe? Aquilo que tira a criança de dentro de você, vem, traz ela perto de você. Isso não aconteceu pra mim, porque ela estava sentada, né, como eu falei, e na hora de tirar ela, ela custou a sair dali. E assim, ela não chorou, ela nasceu muito molinha, então por ela não ter chorado, já tiraram e levaram ela. E eu fiquei muito, muito, muito desesperada, porque a gente sabe que quando tira a criança, mostra a criança pra você, e não fizeram isso, eu não vi ela. Aí já levaram ela, eu perguntei se tava tudo bem, eles falaram que sim, mas coração de mãe, né? Aí, e ficou, olha, eu não sei se realmente demorou ou se era por eu estar inquieta, preocupada com ela, demorou demais. Mas pra mim, na hora de fechar, nossa senhora, pra mim isso demorou, parecia que aquilo lá não ia acabar. E eu olhava pro foco pra ver se já tava acabando, já tava terminando de me costurar e... Ai, horrível, sabe? Aí depois que eles terminaram de me costurar, eu fiquei lá no corredor. Geralmente, aqui onde eu moro, eles terminam lá de costurar e você não precisa ficar de observação até você voltar a se mexer. Eles já te levam junto com o bebê sobe junto com você. E eu fiquei lá naquele corredor até alguém me buscar e ela não foi na mesma hora que eu. Eu entrei na sala e demorou um tempinho bom pra levarem ela pra mim. E eu comecei a chorar com meu marido e com a minha mãe porque eu não tinha visto ela e eles me falaram que precisaram fazer uma massagem pra ela chorar, né? Pra ela voltar. E foi horrível, gente. Muito, muito, muito ruim. E depois eu fui ver os vídeos que meu esposo gravou, porque ele tava na sala comigo. E eu vi que na hora que estavam tirando ela já tava saindo e fazendo cocô. Então, assim, ela já tava quase ali que tava praticamente entrando em sofrimento. Então, eu não gosto nem de pensar se eu tivesse esperado mais, se eu tivesse passado mais uns dias, o que teria acontecido. Porque se não fosse a minha sogra ter mandado mensagem pra essa outra médica aquele dia, ou se ela fala que ia me ver só outro dia,
Só Deus sabe o que teria acontecido. Eu prefiro não pensar, sabe? Porque eu fico muito triste, eu choro. Mas graças a Deus ela tá aqui comigo, deu tudo certo. Ela não precisou ser transferida, mas ela ficou um bom tempo na incubadora de observação para ver se ela ia ter dificuldade para respirar ou algo do tipo. Mas até que foi muito tranquila, ela recebeu alta até primeiro que eu. Isso foi no sábado, no domingo ela já tinha recebido alta e eu só fui receber alta na segunda. Então eu fiquei 3 dias no hospital e foi basicamente isso. Depois eu conto pra vocês como foi o meu pós-parto. Mas antes disso eu vou gravar pra vocês o quartinho dela, como eu tinha prometido. E vou mostrar ela pra vocês. Ela tá dormindo, tadinha. E não repare meu cabelo, porque... né? Vocês vão saber quando vocês tiverem o bebezinho de vocês. Oi, titias. Eu sou a Maria Valentina. Ela é muito gostosinha, muito morcinha da mamãe, ela. Tchau. Até a próxima.